que triste se lamentava. Era um cortejo fúnebre e muita gente chorava. O filho de uma viúva que na cidade morava. O moço então faleceu, o corpo o povo levava. Sua mãe chorava muito, a dor da separação. Jesus parou o cortejo, movido de compaixão. Para a mulher disse: não chore, eu tenho a solução. Aleluia. Aleluias. E para os que o carregava, mandou abrir o caixão. Ao moço disse: levanta, tomando então pela mão. Para sua mãe entregou, foi grande admiração. Aleluia. Junto com os seus discípulos, num barco Jesus entrou. Sobrevindo a tempestade, o barco quase afundou. O vento soprava forte, as ondas se levantou. O discípulo apavorado em desespero entrou. Jesus estava na polpa, dormindo bem sossegado. O discípulo o desperta, gritando desesperado: mestre, levanta-te, socorre-nos, estamos sendo levados. O Senhor é soberano, tranquilo se levantou. Ao mar ele disse: cala-te. O mar então se calou. Aleluia. Ao vento ele disse: aquieta-te. O vento então se aquietou. Os discípulos admirados sentiram grande temor. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa. Quando o pastor me disse que eu ia trazer a palavra do Senhor, eu sempre já disse aqui que às vezes eu sinto que vou pregar. E para mim não foi nenhuma surpresa. A minha filha viu eu sair de casa tossindo muito, mas muito mesmo. Ainda falei para o irmão Cícero: eu digo, não vou sentar nem no púlpito ali, porque estou tossindo demais. Mas antes de chegar ali em frente ao barzão, eu disse para o Senhor: se realmente nesta noite o Senhor vai me dar a oportunidade para trazer a tua palavra, antes de chegar na tua casa, eu quero que essa tosse cesse, porque eu preciso falar do teu poder. Aleluia. E cheguei aqui, não tossi nenhuma vez, porque o meu Senhor, o nosso Deus, Ele é soberano. Aleluia. Um Deus que acalma a tempestade, Ele pode acalmar uma tosse. Aleluia. O Deus que cura o câncer, Ele cura também uma dor de cabeça. Para Ele não importa o tamanho ou a importância que seja a gravidade deste problema. Para Ele não faz diferença nenhuma. Ele é Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, e a palavra que tenho lido nesta noite nos conta de um moço ou de um homem que um dia teve um encontro com Jesus. E olhando para esta palavra, eu vejo aqui o poder transformador que há quando alguém se encontra com Jesus. Aleluia. Quando alguém se encontra com Jesus, as coisas mudam. Quando alguém tem um verdadeiro encontro com Jesus, aleluia, as coisas mudam. E nós vemos aqui, meus amados, a passagem de um moço que nas regiões de Gadara, ou na cidade de Gadara, ali estava um homem. Diz a Bíblia que nem as cadeias, nem os agrilhões o podia prender, porque os algemavam, os acorrentavam, mas as forças dos demônios eram tão fortes que nada podia
o segurar. Aleluias. Mas porém, ele encontrou-se um dia com aquele que tem poder sobre céu e terra. Aleluia. Ele encontrou-se com aquele que tem poder sobre a natureza. Aleluia. Que ordena para que o mar se cale e ele tem que se calar. Ordena para que o vento pare, o vento para. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando para a vida deste moço, deste homem, quando nos diz a palavra do Senhor, muitas vezes ele foi preso, mas ele fazia em migalhas as correntes e as algemas. E diz a Bíblia que ninguém podia lhe amansar. Aleluias. Quando eu olho para esta palavra, que ninguém podia o prender. Aleluias. Parece que eu vejo agora este moço desenganado, entregue aos prazeres dos demônios, porque todos os recursos humanos já tinham terminado, e agora estava aquele moço ao léu sem esperança. Aleluias. A humanidade, a sociedade, as autoridades, quem sabe, daquela região, já tinha dado por causa perdida, mas para Jesus não tem causa perdida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para a sociedade, para os seus amigos, conhecidos e parentes, era um caos irrecuperável. Mas, meus amados, ele se encontrou com aquele que recupera vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve um encontro com aquele que pega o pobre do pó do futuro, desenganado por todos, sem prestígio nenhum. Ele tira lá do tambor do lixo e faz dele um grande homem na sua obra. Aleluia. E agora, meus amados, eu olho para a vida desse homem, um homem irrecuperável, um homem que para a sua família, quem sabe, poderia ser ou a vergonha da família, o sofrimento da família. Um homem que antes tinha seu nome e agora perdeu até o seu nome. Era conhecido, quem sabe, a Bíblia diz, por endemoniado de Gadara, ou muitos, quem sabe, diziam doido de Gadara. Aleluia. Aquele louco que vive pelos sepulcros, é aquele louco. Mas eu quero dizer que quando alguém se encontra com Jesus, ele muda o quadro, ele muda a história. Aleluia. Este que vos fala nesta noite, sou de uma família que 4 pessoas sofriam ataque epilético, e não eram poucos, não, eram muitos demônios que atribulavam a minha família. Quando tem um irmão que sofreu 23 anos, caindo 5, 6 vezes à noite e dia, e ninguém dava jeito. Roupas nas encruzilhadas, trabalhos feitos, mas nada pôde. Mas o dia que nós encontramos com Jesus, a história mudou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembro que a última vez que o meu irmão sofreu um ataque epilético, ele se tornou-se, para você que já assistiu, eu também já assisti, o tal do Hulk. O meu irmão transformou-se naquele monstro. Os seus músculos cresceram, os dentes saltaram para fora, a sobrancelha cresceu, os cabelos arrepiaram. Mas porém naquele dia ele teve um encontro com Cristo. Pode os demônios se arrepiarem, mas quando se encontra com Jesus, eles têm que cair por terra, porque ele, Jesus, é poderoso. Aleluia. Para os médicos, meu irmão não podia casar, não podia ter filho.
E Jesus lhe deu 3 filhos maravilhosos. Porque quando quem encontra com Jesus, ele muda a história. Aleluia. Quando se encontra com Jesus, ele muda o quadro da vida. Quando se encontra com Jesus, ele muda verdadeiramente. Aleluia. Este que vos fala nesta noite, quantas vezes, trabalhando na roça, deixei as ferramentas e saí disparado na carreira para casa, porque alguma coisa me fazia correr. Eu tinha medo de sair do lado de fora de casa à noite. Eu tinha medo de andar sozinho. Mas o dia que eu me encontrei com Jesus, aleluia, todo medo desapareceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui olhando para este homem, um homem desenganado, um homem sem esperança, um homem que tinha perdido o seu nome e a sua identidade. Aleluia. E nos diz a palavra do Senhor que Jesus foi ao encontro dele. Aleluia. Jesus, ele nunca vai por acaso, ele nunca ia em lugar nenhum por acaso. Sempre que Jesus ia, alguma coisa ele tinha para fazer ali. Aleluia. E olhando para a palavra do Senhor, eu vejo que antes dele chegar lá, nos diz a Bíblia que ele enfrentou grande tempestade. Foi o que eu falei aqui nos cordéis que escrevo. Aleluia. Grande tempestade ele enfrentou, mas ele tinha um alvo, tinha uma alma preciosa na cidade de Gadara, que precisava de uma mudança. Oh, aleluia. Eu fico pensando no tamanho do amor desse Jesus. Aleluia, subinai. Aleluia. Não era uma multidão que estava em Gadara que o Senhor vai encontrar. Era um homem, aleluia, que precisava do seu encontro. Era um homem só. Era alguém que estava sofrendo. Era alguém que precisava de um encontro com Jesus. Era alguém que precisava de uma mudança na sua vida. Aleluia. E ele enfrentou a tempestade. A natureza ficou furiosa. Aleluia. Mas a natureza só fica com a sua fúria até a hora que ele quer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se levantar vento e mar. Aleluia. Tempestade pode vir, mas até o momento que ele quiser. Ei, caralho, homem, ai, que quer ser. Esse aqui é Deus, irmãos. Aleluia, esse aqui é Deus. Não é aquele Deus que carrega pelas costas, cai de casa. Não, não é esse Deus que eu estou falando. Eu estou falando de um Deus verdadeiro, Criador de céu e terra. E todo domínio está nas suas mãos. Aleluia. Homens, feras, espíritos bons e maus, tudo estão sobre o seu domínio. É isso que eu acho interessante. Ninguém tem mais poder do que ele, porque depois de morto e ressuscitado, ele se apresenta e diz: agora foi-me entregue pelo Pai todo o poder, aleluia, nos céus e na terra. Sabe que essa enfermidade que você tem, ela não é tua, ela não é maior do que o nome de Jesus.